Fala, galerinha do terceirão, beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Não vou falar bom dia, porque eu não sei se você está vendo de dia, de tarde, de noite, mas então estejam todos bem. Professor Afonso com vocês mais uma vez para a gente trabalhar, porque a vida não para, as coisas não param e a gente não pode ficar parado olhando o bonde passar. A gente tem que manter o ritmo, porque tem que estar na frente. Bora lá, se cuidando, todo mundo isolado, todo mundo lavando a mão direto, bastante álcool gel. Show de bola, vamos para frente então. Saudade de vocês, povo, de verdade. Mas logo a gente vai estar junto e logo tudo vai ser melhor, tudo vai ser mais bacana, tá? A gente vai aprender com essa lição e tudo vai melhorar. Hoje, na aula 11 de Física B, a gente fala especificamente sobre a aplicação das leis de Newton em sistemas de blocos, ou seja, bloquinhos em contato. É um assunto bastante recorrente, é um assunto que volta e meia aparece, tá? Essa aula da página 21, ela é sem atrito. A gente vai ver mais para frente que pode acontecer também sistemas de blocos com atrito, tá bom? Mas hoje vamos se ater nisso aí, bastante atenção. Como que vai ser o funcionamento, como que vai ser o andamento dessa aula? Eu vou pegar um exemplo genérico que eu fiz, só para indicar para vocês os passos, o que a gente tem que fazer. E depois que eu der para você a receitinha do bolo, aí a gente parte para a apostila, para os exercícios que tem lá para treinar. Tudo bem? Então, vamos para frente, segue o barco. Olha só o exemplo que eu fiz para vocês, até com animaçãozinha. Eu tenho ali uma figura com 3 caixotes de massas 45 kg, 22 kg e 33 kg, que estão apoiados sobre uma superfície horizontal e sem atrito. Uma força horizontal de 50 newtons empurra os caixotes para a direita. Tá? Então tá ali a forcinha em vermelho para você ver. Dado a aceleração da gravidade 10, determine, primeiro, qual é a aceleração que os caixotes vão adquirir quando eu empurrar. E segundo, os pares de forças atuantes no problema com suas respectivas intensidades, traduzindo os valores. Então você vai ter que determinar as forças entre os caixotes. Lembrando só uma coisa, a gente já comentou de ação e reação, lembra? Mesmo valor, mesma direção e sentidos opostos. Vamos entender o que acontece aqui nesse caso quando... Nossa, passou um carro a milhão aqui, isso que eu estou gravando de madrugada para não ter problema de barulho. Quando eu empurro o caixote 1 se mexe e empurra o 2. E o 2 é que vai empurrar o 3. Então eu vou ter uma força que 1 faz em 2 e uma força que o 2 faz em 3. Tá? Já põe isso na cabeça, mas vamos para frente. Joia. Para resolver, primeiro passo. Nesse caso, eu já dei para você no problema um esquema com o desenho dos caras que vão atuar. Às vezes, ele não faz isso. Às vezes, ele não te dá o desenho, você tem que fazer. E ó, cara, de verdade, tem que fazer o esqueminha, tem que fazer o desenho, senão você não consegue enxergar as forças. Então, primeiro passo, mas esse já foi dado. Fazer um esquema, fazer um desenho, né, simples do caso, não precisa ficar enfeitando, faz um desenho. Segundo passo, vamos pegar um sistema de coordenadas para trabalhar, ou na horizontal x, ou na vertical y. Isso vai depender do que ele está te perguntando, qual que é o problema que ele está propondo para você, qual que é a questão que ele está propondo para você. Então, normalmente a gente vai usar o eixo y, o eixo x, a horizontal, mas vai depender do problema. Tá aqui, os eixos que eu vou trabalhar vão ser esses, em y e x. Tá? Então, fiz o esqueminha. Próximo passo, próxima coisa. Eu vou isolar o corpo ou os corpos e vou achar as forças que atuam sobre ele. Então, olha no 1. Eu tenho força, normal, peso e a força que o 2 faz em 1 para a esquerda. Por quê? Se quando eu empurro o sistema, o 1 empurra o 2 para a direita, o 2 resiste empurrando o 1 para a esquerda. Então, eu tenho no eixo Y, normal e peso. Essas duas têm que ser iguais, porque ele não vai nem para cima nem para baixo. Na horizontal, no eixo X, eu tenho a força F que eu estou fazendo e a força que o 2 faz no 1. Repare que elas são com a mesma direção em sentidos opostos. A resultante delas vai ser uma menos a outra. Nós já vamos falar disso, mas fica esperto com esse negócio. Vamos para o corpo 2. Quem que eu vou ter? A força que 1 faz nele, peso e normal também são iguais porque o cara não vai subir nem descer, e a força que o 3 faz em 2 para resistir. Então, eu tenho uma força ali do 3 tentando resistir. Então, se o 2 empurra o 3 para a direita, o 3 empurra o 2 para a esquerda. Então, tem mais essas 4 forcinhas aí. Finalmente, no 3, eu vou ter a força que o 2 faz nele,
peso para baixo, normal para cima, e só, porque não tem atrito, então não tem nenhuma força ali, né, agindo sobre o 3 para segurar ele, tá? O 3 faz força no 2, mas não tem mais uma força, então no 3 eu só tenho essas 3 forcinhas aí, tá joia? Isso aqui é muito importante, cara, porque num problema, ele pode pedir para mim cada uma dessas forças, tá? E aí você tem que saber como que você vai atuar com elas, como você vai fazer com elas. Joia? Entendeu como é que faz? Isola o corpo, desenha as forças. Bora! Próximo passo. Achar as componentes ao longo de cada eixo de coordenada escolhido por vocês, tá? Aqui parece que está muito complicado, né? Mas não é, tá? Eu coloquei aqui a definição para você dar uma pausa, dar uma lida com calma, mas na real, o que a gente está fazendo é o seguinte: a gente colocou os eixos para ver que normal e peso em todos os casos agem na vertical, no eixo Y, as forças e a interação entre os blocos, ou seja, F, força de 2 em 1, força de 1 em 2, força de 3 em 2, força de 2 em 3, todas elas estão no eixo X. Bom, vamos aplicar a segunda lei de Newton para cada corpo no sistema. Então, vamos começar com o eixo Y. Como não tem movimento de subida nem descida no eixo Y, então o peso e a normal tem que ser iguais, porque a força resultante é zero. Então, em todos os casos, nos 3 corpos, normal é igual a peso. Então, aplicando isso para eixo Y, o que acontece? Se normal é igual a peso, normal de 1 é igual ao peso de 1, peso de 2 é igual ao normal de 2, e por aí vai. No eixo X, eu também vou aplicar a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Repare que no eixo X, a aceleração que eu tenho não é da gravidade, é a aceleração do sistema, para onde o sistema vai se mexer, tá? Então tem que tomar cuidado com isso, beleza? Então tá ali os eixos e quais são as relações que eu vou aplicar. Bora. Vamos começar pelo corpo 1, então. Como que eu vou resolver? Vou montar uma equação para ele. Força, né, que eu fiz em 1, eu estou falando do eixo X agora, é igual a força de 2 em 1, igual a massa de 1 vezes aceleração. Essa força menos força de 2 em 1 é resultante, tá? Lembra que tinha a força que eu fiz para a direita e a força de 2 em 1 para a esquerda, por isso que é um menos o outro. Então, estou aplicando a segunda lei de Newton. Fiz a segunda lei de Newton para o corpo 1. Vou fazer para o corpo 2, mesma coisa. Está indo para a direita, então a força maior, força de 1 em 2, menos a força de 3 em 2, é igual a massa de 2 vezes aceleração. Apliquei a segunda lei de Newton para o corpo 2. Corpo 3, a mesma coisa. Força de 2 em 3 é igual a massa de 3 vezes a aceleração. Bom, cheguei num sistema com 3 equações, né? Então eu vou somar as 3, juntar as 3. Só que na hora que eu somo as 3, o que eu percebo? A força de 2 em 1 e a força de 1 em 2, elas formam par ação e reação. Então, você pode não anular elas porque elas não podem se anular fisicamente porque atuam em corpos diferentes, mas matematicamente a força tem o mesmo módulo. Então a força de 2 em 1 menos, né, negativa, e a força de 1 em 2 positiva, elas são iguais, por isso que eu cortei em vermelhinho para você ver. Mesma coisa com a força de 2 em 3 e a força de 3 em 2. Uma é mais, outra é menos, elas são iguais, você corta. O sinalzinho ali, o verdinho saiu meio fora, mas é a força de 3, 2 ali que está sendo cortada, beleza? Quando eu faço isso, o que acontece? No primeiro termo sobra só a força F, e no segundo termo sobra M1 vezes A, M2 vezes A e M3 vezes A. Como a aceleração é a mesma para todos, eu ponho ela em evidência e fica só M1 mais M2 mais M3, tudo isso vezes A. Então a força resultante vai ser, ou a força que eu fiz, é igual a M1 mais M2 mais M3 vezes a aceleração, beleza? Montei a equação do sistema. A primeira pergunta era a aceleração dos caixotes. A força que eu fiz valia 50, estava lá no enunciado, ele te deu. As massas também foram dadas, do 1 era 45, do 2 era 22 e do 3 era 33. Então, com a força que eu fiz e com as massas, eu consigo achar a aceleração do sistema. Somando as massas vai dar 100, então 50 é igual a 100 vezes A, passa o 100 dividindo, a aceleração é igual a 50 sobre 100, que dá 0,5. Então, a primeira pergunta, a primeira parte, já matei. A aceleração do sistema é 0,5 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Primeira letra A já é. Bom, povo, agora que eu já achei a aceleração, né, do sistema como um todo, eu vou para a letra B, que é determinar os pares de forças atuantes no problema com suas respectivas intensidades. Bom,
Vamos começar pelo mais fácil, que é no eixo Y, ou seja, na vertical entre normal e peso, beleza? Então, vamos lá. Está aqui um exemplo só para você ver as forças, mas nem fique tão histérico com relação a isso, porque você tem, por exemplo, a normal do primeiro e o menos N, porque normal é a força que a mesa faz no primeiro e menos N é a força que o primeiro faz na mesa. Então, só para você identificar, está aqui, vamos para as contas. Começando lá. Para a gente calcular os pesos, a gente tem que usar peso, que é igual a massa vezes gravidade. Como força resultante é zero, normal é igual ao peso, então para o primeiro cara fica peso 1 é igual massa dele vezes a aceleração da gravidade, que é 10. Então 45 vezes 10, 450, peso do primeiro. Se o peso é 450, normal é 450. Para o 2, M2 vezes a gravidade, então fica 22 vezes 10, 220. Se o peso dele é 220, o normal dele também é 220. Peso 3, massa dele vezes a gravidade de novo, então vai dar 330. Se o peso é 330, normal é 330 também, beleza? Agora, para achar as forças entre os corpos no eixo X, ou seja, força de 1 e 2, força de 2 em 3, como a gente já tem a aceleração do sistema, eu vou fazer o seguinte. Escolhe entre 2 e 3 a equação mais fácil, é a equação do 3. É só você olhar um pouquinho lá, volta o vídeo se der dúvida. Mas força de 2 em 3 é igual a massa de 3 vezes a aceleração. Então a força entre 2 e 3 vai ser 33 vezes meio, 16,5. Se a força entre 2 e 3 é 16,5, a força entre 3 e 2 também é 16,5. Tem o mesmo módulo, beleza? Então tá aí as forças para você. Agora eu quero saber a força de 1 e 2 ou de 2 em 1. Para isso, eu pego a última equaçãozinha ali em azul, que é a equação do primeiro cara, que é F menos força de 2 em 1, que é igual massa de 1 vezes aceleração. Você tem a força grande, que é 50, você quer a força entre 2 e 1, a massa de 1 é 45 e a aceleração agora na gravidade, a aceleração é 0,5. Então, fazendo o algebrismo necessário, você vai achar que a força entre 2 e 1, ou a força entre 1 e 2, é 27,5. Tá aí? Tudo resolvido, tudo esmiuçado, receitinha de bolo, cara, aquilo que eu te falei, segue o esqueminha que não tem erro, tá bom? Foi dado o esqueminha, foi dada a resolução, volta um pouquinho, vê de novo se ficar dúvida, qualquer coisa a gente vai conversando lá pelo chat, tá bom? Agora, vamos dar mais uma treinadinha, uma situação um pouquinho diferente, que é o exercício 7 da página 24. Acha lá, esse está na tua apostila, esse você pode anotar direto lá. Não é genérico, esse não foi eu que fiz, esse está na tua apostila, então vamos nessa. Instituto Federal do Ceará fala que na figura abaixo, o fio inextensível que une os corpos A e B da polia tem massas desprezíveis. As massas dos corpos A é de 4 kg e de B 6 kg, desprezando seu atrito. Lembra que eu falei no começo? Nessa aula não tem atrito. Entre a superfície e a aceleração do conjunto em metros por segundo ao quadrado vai ser de quanto? Então você quer saber com qual aceleração esses caras vão se mexer, tá bom? Então tá ali as alternativas. Vamos ver como é que faz. Resolução. Primeira coisa, como eu te falei, ali ele já deu o esquema, então o primeiro passo nem precisa. No eixo Y, eu tenho o peso de B, tá, para baixo, e a corda que está ligando o B ao A. Então eu tenho uma tração para cima. Na horizontal, no eixo X, não tem nada atuando sobre B porque ele está pendurado. Então são só essas duas. Vamos achar as forças no A agora. A mesma corda que liga B, liga A. Então é a mesma tração. Está passando por uma rodana fixa, matéria da aula anterior. Rodana fixa não altera o valor da força, ela só muda direção e sentido. Então o mesmo valor da tração que puxa o B para cima vai trazer o A para a direita. É o mesmo valor, muda a direção e sentido. Mas o A está apoiado na superfície. Então o A também vai ter um peso para baixo, né? E vai ter, portanto, uma normal para cima, porque ele está apoiado. São essas as forças. Então a gente fez o esquema, a gente montou o esqueminha, tá aí tudo bonitinho, tudo legalzinho, vamos para frente. Para resolver o exercício, a gente vai aplicar a segunda lei de Newton para o sistema e vai ver a resultante, dessa maneira aqui. Então, olha lá. Eu já fiz mais direto, porque a gente já viu os passos na questão anterior.
Então eu já montei a equação do A, já montei a equação do B, já cortei quem podia cortar, que no caso é a tração, e cheguei nisso daqui. O peso de B que move todo mundo move o A e o B com a mesma aceleração. Peso é massa vezes gravidade. Então a massa de B que vai movimentar todo mundo vale 6, a gravidade vale 10, a massa do A vale 4, a massa do B vale 6, soma as duas massas, vezes a aceleração. O que vai me dar ali do ladinho, 60, né, que é 6 vezes 10, sobre o 10 das massas, que dá 6 metros por segundo ao quadrado. Veja, aqui eu já fui direto para o esquema. Eu subentendo que você já montou as equações, já achou as equações e por aí vai, tá bom? Mas qualquer coisa, a gente vai conversando, vai tirando as dúvidas lá. Gente, seguindo os passos, não tem erro, tá? Resposta certa, letra B. Então dá uma olhadinha lá. Seguindo, não dá para dar errado. Ó, mais um para a gente treinar. Agora vamos lá para a página 25, o exercício 13. Vamos ver o que ele fala. A figura mostra um bloco de peso igual 700 newtons apoiado no plano horizontal, sustentando um corpo de 400 de peso por meio de uma corda inextensível. Que massa um sistema de rodanas consideradas ideais? O módulo da força... Que massa um sistema... Ah, tá. Saiu meio cortadinho ali. Eu quero saber o módulo da força do plano sobre o bloco, tá? Então, o seguinte, quando ele fala que o sistema de rodanas é ideal, a massa das rodanas não entra, tá? Então isso é importante. Vamos analisar o que está acontecendo ali. Você tem um corpo de 400, outro de 700, bora resolver. As alternativas estão ali. Então, para a gente resolver, a gente vai fazer aquele esquema de achar as forças que estão atuando nos corpos. Então vamos começar pelo 400. Ele tem ali uma tração numa corda, apontando para cima, sustentando ele. Como a rodana é móvel, ele divide, né, a força em duas iguais. Então as duas trações são iguais. Então cada lado da rodana, né, ela vai ter a mesma tração para cima. E essas duas trações estão segurando o peso dele. Então o peso dele para baixo, os 400 newtons, tem que ser igual a quê? Duas trações para cima. Tá a linha azulzinha do lado para você ver. Tração mais tração, 400. Com isso, eu determino que 2T é igual a 400, tração 200. Então esse cara, ele tem a tração de 200 atuando na corda. Por que eu preciso da tração? A mesma corda que passa pelo 400, ela vai ligar no 700. Só que ali no 700 está ligado uma rodana fixa. Rodana fixa não muda direção e sentido, não muda valor, só muda direção e sentido. Então, o 700 é o peso para baixo, já tem uma tração para cima que é 200, igual está ali, só que também ele está apoiado na superfície, então eu vou ter normal também. Na hora que eu monto a equação da força resultante para ele, olha o que acontece. Eu tenho que o peso dele para baixo, 700, é igual a tração em azulzinho mais a normal. Como eu queria achar normal, passo a tração para frente. Tração eu tenho, só que ela passa negativa. O peso do cara é 700, a tração eu já tinha achado pelo corpo anterior, que é 200, e isso vai me dar normal. Então, fazendo essa conta, minha normal fica 500 newtons, ou seja, a força do plano sobre o bloco, da superfície sobre o bloco, me dá 500 newtons, que é a respostinha que está na letra B, beleza? Então, pessoas, está aí, ó. Acha os corpos, isola, desenha as forças, aplica a segunda lei de Newton. Receita de bolo, não tem como dar errado, tá? Obrigado pela atençãozinha de vocês, se cuidem, a gente se fala logo, logo a gente vai estar junto de novo e se tudo der certo vai ser o mais próximo possível. Beijo para vocês, vida longa e próspera que eu te desejo agora, sempre e de longe, nosso cumprimento lá vulcano do Sr. Spock. Até mais, beijo, se cuidem, fui!